Boa tarde a todo mundo que está presente aqui agora. Hoje vamos começar o terceiro Supera Webinar, hoje com a presença do Júlio. Ele é sócio na Zanardi de Tomaso Advogados, correto, Júlio? Correto. Meu nome é Pedro, eu sou corresponsável pelo membership no Supera Park, juntamente com a Lilian, e queria, antes de começarmos o webinar de hoje, passar algumas informações que vão ser importantes aqui para ocorrer tudo bem. Eu vou soltar agora lá nos comentários um formulário para quem tiver alguma dúvida durante o conteúdo, pode perguntar ali anonimamente, tá bom? Se alguém quiser deixar alguma pergunta para depois do conteúdo, pode usar o chat à vontade, tá? Que aí depois eu pego ali na ordem e vou perguntando para o Júlio. Mais algumas instruções, eu vou pedir que todo mundo mantenha o microfone desativado, assim como a câmera, só para a gente ter uma conexão mais estável para a apresentação do Júlio, ok? Júlio, passo a bola para você, fica à vontade, boa sorte. Valeu, Pedro. Boa tarde a todos. Imagino que estejam me ouvindo bem. A gente fez os testes possíveis aí, e se nada mudou, eu acho que está saindo bem a voz, né? Pessoal, se por um lado a sala não está cheia, por outro lado é bom que dá para a gente discutir e bater um papo até mais esmiuçado sobre tudo que tem acontecido aí no âmbito jurídico, né? A velocidade com que as coisas estão acontecendo, com que portarias e leis estão sendo editadas e publicadas, a gente nunca viu na história desse país, tá? Eu não estou dizendo nem que é bom nem que é ruim, é apenas que é uma situação nova para todos, tá? Então, assim, espero que estejam todos bem. Eu não sou médico infectologista, mas eu vou me permitir o direito de dizer que a situação está um tanto quanto complicada, né? Mas esse também não é o momento e não é aqui o lugar da gente ficar lamentando sobre corona, Covid-19, enfim. Então, eu quero primeiro parabenizar a iniciativa do pessoal do membership, do Supera, grupo do qual eu faço parte, sou mentor, principalmente a figura do Pedro, que foi o idealizador e foi quem fez o convite, né, para que a gente partilhasse de um pouco de conhecimento e informações que de alguma maneira pudesse ajudar os founders, empresários, prestadores de serviços, demais colegas, enfim, o máximo de pessoas possíveis, tá? Em que pese eu ser especialista em direito empresarial, eu estou me propondo a estender o tema para alguns aspectos do direito trabalhista e do direito tributário também. E devo dizer também que eu não tenho aqui a pretensão de ensinar qualquer coisa que seja para vocês, viu? Mas tão somente partilhar alguns temas, né, que essa situação nova trouxe para a gente. Então, sem maiores delongas, iniciemos nosso propósito, tá? Eu, como sou homem, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, viu, gente? Então, se eu começar a observar o chat, eu não consigo focar aqui no que eu tenho a dizer. Então, eu vou deixar para responder mais para frente as perguntas que vocês forem fazendo, tá bom? Como estamos em pouca gente, como eu já mencionei, acho que vai dar para responder legal. Não tenho limite de tempo aqui, a não ser que o Pedro me barre, mas, enfim, vamos seguir aqui com o Andor. Eu vou começar pelos aspectos tributários, viu, pessoal? Eu imagino aqui que todos vocês pagam impostos, ou ao menos deveriam fazê-lo, né? Mas brincadeiras à parte, o governo federal editou uma resolução, a 152, que deu a possibilidade, e quando eu digo possibilidade, é uma possibilidade mesmo, né? Não quer dizer que vocês precisem fazer, de prorrogar por 6 meses o pagamento do Simples Nacional,
Ou seja, o de março, que venceria agora em 20 de abril, vai vencer em 20 de outubro. O de abril, que venceria em 20 de maio, vencerá em 20 de novembro. E o de maio, que venceria em 20 de junho, vencerá em 20 de dezembro. Então, eu sei que tem gente aqui que deve ter empresa ou no lucro real, no lucro presumido. Então, a gente está aguardando aí que tem algumas normas contábeis e de lançamentos que devam ser alteradas também. Mas, a princípio, essa ajuda, né, como era de se esperar, ela parte primeiro para as pequenas e médias empresas, que, via de regra, estão no Simples Nacional. Então, isso que foi editado, que eu acabei de falar do Simples, quer dizer que isso é um perdão de dívida tributária ou que é uma autorização governamental para deixar de recolher o tributo? Não, gente, não é isso definitivamente. Na verdade, é só uma prorrogação dos prazos dos vencimentos originais. Isso sem aplicação de multa e juros. Então, não deixa de ser um benefício, obviamente, mas vocês têm que lembrar que até segunda ordem, nos meses de outubro, novembro e dezembro, virão, né, 2 guias DAS para serem pagas. Tá? Eu acho que não deixa de ser um benefício, né, nesse momento de desespero geral, que são sempre as pequenas e médias empresas que sofrem mais e antes do que as maiores, né, que normalmente têm uma musculatura financeira, de fluxo de caixa muito maior. Então, além disso, teve também a publicação do decreto, deixa eu colar aqui, o decreto 10.285, de 2020, né, desse ano, em que o governo federal reduziu a alíquota de IPI a zero, tá? O IPI é o Imposto sobre os Produtos Industrializados. Então, o governo reduziu essa alíquota a zero para os produtos que são tidos como essenciais no combate e prevenção da Covid. A gente está dizendo sobre máscara de proteção, respiradores, álcool gel, acessório de proteção, óculos, sabe, viseiros de proteção. Então, todos esses produtos em que o MCM lá são tidos como essenciais para o combate e prevenção do Covid, o governo federal zerou a alíquota do IPI. O que mais? Bem, teve também uma portaria conjunta, de número 555, ela é conjunta da Secretaria da Fazenda Nacional com a PGFN, que é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e que ela prorroga por 90 dias a validade das CNDs, tá? CNDs, entenda-se, as certidões negativas de débitos relativos a créditos federais, créditos tributários federais, a dívida ativa da União, certidões positivas com efeito de negativa e débitos relativos a créditos tributários federais e dívida ativa da União, tá? Então, houve uma prorrogação na validade dessas CNDs. Eu julgo que isso, se não há mais, é uma das coisas mais importantes, viu? Que isso dá uma garantia, né, para não dizer uma sobrevida nas empresas, não só para participar de licitações, mas também quanto a cadastro de fornecedores para comprar ou para vender, isso é importante. Por fim, na matéria tributária, também houve uma suspensão dos prazos nos processos administrativos na esfera federal, tá? Na esfera administrativa federal. Estamos falando de Receita Federal, do CARF, então tudo que tem relacionado a impugnações, a recursos administrativos, os prazos foram suspensos, tá? Eu andei dando uma olhada, parece que o CAD também, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e a CVM também, ela está com parte das suas atividades e prazos suspensos. Então é uma coisa que está atingindo bem, e a gente tem visto essas medidas aí no âmbito do governo federal e de autarquias federais também, tá? Bem, isso que eu disse na esfera tributária foi principalmente no que tange as determinações federais, né, os impostos federais. No âmbito estadual e municipal, os nossos
governantes, prefeitos, eles não têm tanta flexibilidade quanto o governo federal tem, né? Eles dependem muito de ICMS, no caso do Estado, e de TBI e PTU, no caso da Prefeitura. Então, a gente está esperando que eles editem aí suspensões ou flexibilizações no pagamento, né? Principalmente de PTU e do município, mas o fato é que ainda não se tem nada, tá? Estamos todos aguardando mais ajuda do governo federal, e com eles não é diferente. Bem, como é que nós estamos de tempo? Talvez eu tenha falado um pouco a mais do que o tempo permitia sobre esses aspectos tributários, então eu vou dar uma acelerada nos aspectos trabalhistas, o que não quer dizer também que qualquer dúvida vocês não possam perguntar, fiquem à vontade, viu? Como eu disse no começo, não é a minha especialidade, mas a gente tem aí algum conhecimento e tem vontade de aprender e tem lido bastante sobre o assunto, então fiquem bem à vontade, tá? Eu estou trabalhando aqui no home office, que deveria, na verdade, ser trabalhar em casa, né? Mas a impressão que eu tenho é que eu transformei a casa no meu escritório. Então, talvez esteja trabalhando mais até do que quando no escritório estava. Então, se bem que depois de alguns dias de isolamento, eu pude descansar uns minutinhos depois do almoço, e isso é uma experiência muito boa, devo confessar, né? E, bem, vamos falar agora do que interessa, que são as excepcionais flexibilizações na relação de trabalho entre empregado e empregador, que a gente viu, né, nessa última semana, principalmente. O que teve? Eu fui surpreendido na segunda-feira, quase que de madrugada, com inúmeras ligações e mensagens de clientes perguntando. Eu confesso que eu não havia visto ainda a publicação que o presidente Jair Bolsonaro havia feito no domingo ainda. Então a gente se debruçou sobre a medida provisória 927 para tentar entender, né, e para tentar passar a informação mais completa e segura para os clientes. Só que praticamente no mesmo dia, no dia seguinte, já veio informação informal por Twitter, de que o artigo mais polêmico haveria de ser reformado, né, ele haveria de ser revogado. Então vamos falar o que está em prática. Bem, essa medida provisória 927, ela foi publicada na segunda, que foi dia 22 e 23, e ela dispõe sobre medidas trabalhistas que poderão ser adotadas. E, mais uma vez, quando eu digo poderão ser adotadas, não quer dizer que elas precisam ser adotadas, tá? É uma faculdade que as empresas, os empregadores têm de aplicar ou não. Então, o que ela permitiu? Permitiu o home office, né? Acho que todos sabem do que se trata, o home office. E como medida de segurança, eu imagino que seja a mais importante dessas duas. Claro que tem empresas que não se justificam o home office, por exemplo, uma lanchonete ou um restaurante, de repente que não faça entrega, o funcionário ele não tem o que fazer em casa, né? Mas não deixa de ser uma possibilidade, principalmente para os prestadores de serviço, né, empresas de tecnologia, imagino que aqui seja a grande maioria, escritório, né? Então, além do home office, teve a previsão de antecipação das férias, né, individuais, a possibilidade de férias coletivas também, e teve também a possibilidade da antecipação de feriados. O que é isso, antecipação de feriados? No que tange aos feriados nacionais, não feriados religiosos, o empregador pode informar o funcionário, com 48 horas de antecedência, de que o funcionário irá abonar aquela folga. Ele está ficando em casa. Por exemplo, essa semana, o funcionário ficou 5 dias em casa sem trabalhar, então o empregador poderia comunicar que, por exemplo, ele
ele estaria compensando os feriados de 1º de maio, de 7 de setembro, de 15 de novembro. Eu não sei aqui exatamente se caem dia de semana ou não, mas só para vocês entenderem a lógica, né, dessa compensação de feriados. É uma possibilidade que eu tenho clientes, inclusive, que começaram a seguir isso a partir da quinta-feira, que precisa respeitar, né, o prazo das 48 horas de aviso. Então, o pessoal está seguindo. Nós temos também o banco de horas. Não é novidade, não foi essa MP que trouxe o banco de horas, né? Isso já era uma possibilidade. Inclusive, fizemos vários termos de compensação do banco de horas no escritório, desde a reforma trabalhista aí de 2017. Isso é uma prática comum, felizmente tem se implementado bastante nas empresas. É que com essa previsão na medida provisória, eu acho que o governo está querendo chamar a atenção do quão importante e saudável é isso para as empresas, né? E não vejo por que não se aproveitar. Também tem uma série de suspensão de exigências administrativas de exame demissional, se a pessoa tiver feito o exame até 180 dias antes. Também não é preciso o exame admissional, né? Sei que é incomum que as empresas contratem nesse tempo, nessa época, mas não é possível, né? Se você tem uma empresa de álcool gel, se você tem uma empresa, né, que produz máscaras, por exemplo, então isso é uma realidade e que vocês poderão aproveitar, tá? Além disso, o que eu julgo bastante importante também o adiamento do recolhimento do FGTS, viu? Também tem essa possibilidade. É importante que vocês pensem. E aqui, a gente, quando eu digo a gente, eu digo todos os profissionais da área do direito. O nosso papel não é decidir, né, pelo cliente. O importante é que vocês tenham conhecimento suficiente das leis e das possibilidades para que vocês, empresários, prestadores de serviço, possam se decidir, tá? Bem, eu vi em que pese a medida provisória, o presidente ter revogado o artigo mais polêmico, né, que falava da suspensão do contrato de trabalho por 4 meses para se fazer curso sem remuneração, e que foi revogado e voltaram atrás logo no dia seguinte. Eu vi um sindicato aqui de Ribeirão, teve um cliente que me mandou um aditamento na convenção coletiva, salvo engano dos bares e restaurantes, também no da hotelaria, em que havia essa previsão. Então, como é que faz? A gente fica num limbo jurídico, né? Enquanto não se tem jurisprudência, não se tem julgados suficientes, e vai se demorar para ter, né? A gente fica com uma insegurança jurídica que assim, não parece viável nesse momento. Então, é importante vocês se informarem, sim, para poder tomar a melhor decisão. Além disso, eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver que de repente... não. São instruções, né? Tá. São instruções. Vamos voltar aqui. Vou voltar porque o que eu gostaria mesmo de falar com vocês, e que é bem mais a minha área, é a questão do direito empresarial, principalmente dos contratos, tá? Eu gostaria de falar bastante sobre contratos, um assunto, né, que está mais em evidência, muitos têm me perguntado, é a questão da rescisão de contrato com base em ocorrência de caso fortuito ou de força maior, tá? Então, tem muita gente que inadvertidamente está enxergando uma possibilidade e eu não digo isso com maldade, não, mas a gente que vê uma possibilidade e não hesita em perguntar e querer fazer aquilo como verdade absoluta, né? Então vamos fazer um apanhado aqui, geral, só fazer uma menção. Eu sei que a maioria não é advogado e se torna chato isso, mas é importante a gente mencionar que o artigo 393 do Código Civil,
Ele estabelece que o devedor não responderá pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. E, complementarmente, o parágrafo único traz a previsão de que esse instituto somente é aplicável se os efeitos dele decorrentes forem imprevisíveis e inevitáveis. Tá. Bem, então quer dizer que eu posso alegar caso fortuito ou de força maior essa ocorrência da pandemia para requerer a rescisão do contrato? Olha, sinceramente eu não vi ao longo desses 12 anos de advocacia nenhum caso tão claro de caso fortuito como esse, tá? Mas isso também não quer dizer que está pacificado e que tem a segurança jurídica suficiente para que eu chute o balde ou não honre nenhum compromisso ou nenhum contrato. Então é preciso ter muito bom senso nesse momento. E outra, e os contratos que foram celebrados depois do anúncio, né, da decretação do estado de calamidade dessa pandemia. Esse argumento do caso fortuito pode ser utilizado? Ora, eu já sabia que estava em estado de pandemia, estado de calamidade, e ainda assim celebrei um contrato. Eu posso rescindir agora, utilizando desse artifício? Então, nós não temos nenhuma jurisprudência, não temos ainda, ou pelo menos eu não conheço, nenhum julgado sobre isso, e eu acho que vamos demorar um pouco, né, para ter. Vai haver, claro, discussão e vários entendimentos, mas o fato é que a gente ainda está nessa insegurança, nesse período difícil, que é difícil para o direito também. Então, eu sinceramente recomendo que seja dada uma atenção especial aos contratos assinados antes do estado de calamidade, uma atenção especial aos que foram assinados agora em março e já no estado de calamidade, mas principalmente aos contratos que estão por vir, né, diante dessa imprevisibilidade. Então, preste atenção nisso que eu estou dizendo. Muitas condicionais e cláusulas vão ter que ser implementadas nos contratos para proteger vocês do que está por vir. De todas essas incertezas, aliás, as incertezas são a única certeza que a gente tem até agora, né? Então é bom que vocês reflitam bastante sobre isso. E pode chutar o balde? Não, calma, né? É muito importante que nesse momento vocês tenham bastante bom senso para enfrentar uma coisa que pode transformar tudo numa reação em cadeia, né? Veja bem, se de um lado eu posso alegar caso fortuito para o meu fornecedor, ou para o meu parceiro comercial, para o meu cliente, do outro lado ele também pode alegar perante mim, e aí? Então nós precisamos pensar bem, tá? Porque a letra fria da lei, ela diz que sim, caso fortuito e de força maior se aplicaria. Mas precisa ver se isso já não está em previsão contratual, se não dispõe o contrário, e qual que é a real intenção e necessidade de se fazer um rompimento, uma rescisão de contrato. Tá? É importante que vocês tenham consciência disso, da possibilidade legal, de todos os riscos, né? Isso eu falo de fornecedores, clientes, mas pense, contrato de aluguel, todo tipo de contrato que vocês imaginarem. Como eu já mencionei, eu nunca vi um caso tão claro de caso fortuito como esse que a gente está tendo agora. Talvez, né, seja uma boa oportunidade, aliás, talvez não, eu prefiro enxergar assim, é uma boa oportunidade para as boas e grandes ideias. Eu lembro que quando eu cheguei em Ribeirão, eu sou de Goiás, né, não sei se todos me conhecem, imagino que não, mas quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar numa empresa chamada Exame Auditores Independentes. Hoje chama EXM, e na época basicamente se fazia auditoria e um pouco de outsourcing. Isso lá em 2007, 2008. E com a crise financeira de 2008, lá nos Estados Unidos principalmente, que foi desencadeada lá, né? Ainda que alguns aqui no Brasil, algum em especial, tenha dito tratar-se de uma marolinha, aqui no Brasil também se desencadeou inúmeros processos de recuperação judicial. Era um instituto novo, à época, né? A lei, a 11.100, é de 2005,
Então, como o Brasil vinha de um crescente muito grande, em 2008, poucas empresas no país tinham se utilizado desse artifício, até então. E aqui no Brasil, com essa crise, começou a se ter com mais frequência, e a Exame, onde eu trabalhava, EXM, né, agora, eles começaram a fazer isso, se tornou especialista em elaborar os planos de recuperação judicial, passou a fazer isso muito bem, e ganhou bastante dinheiro. Eu não, mas eles ganharam bastante dinheiro, ganham muito mais hoje. E o que eu quis dizer é que, sim, naquele momento eles conseguiram surfar na onda e aproveitar a oportunidade para crescer na crise. Então, esse exemplo foi mais para dizer que essa pandemia pode trazer consigo uma série de possibilidades, né? Tem os clientes meus aqui em casa não, aí no Supera Park, e, por exemplo, a Carify, que faz um tratamento de dados, trabalha com dados pessoais de uma maneira formidável, de uma maneira anonimizada, enfim. Tem outro pessoal também da People Health, eles estão desenvolvendo, eu acho que já desenvolveram, estão colocando no mercado uma plataforma, uma ferramenta de teleconsulta, né? Não sei se vocês viram ou acompanharam, mas na semana passada, o Conselho Federal de Medicina, que é um dos conselhos mais difíceis de lidar que se tem, eles abriram uma exceção por conta dessa pandemia e permitiram a teleconsulta, tá? Não só o teleatendimento, mas também a teleconsulta. E aí esse pessoal, esses meus clientes da People Health, eles já estavam com a ferramenta praticamente pronta, e aí eu não tenho dúvida de que vão decolar, né? Uma boa oportunidade. Estou exemplificando também, né? Bom, faz um merchan pro pessoal aí, e eles não se livram do advogado deles, isso é importante. Então, além dessa questão, no caso fortuito ou de força maior que vocês têm que avaliar bem, eu gostaria de falar também da questão da proteção de dados, né? Proteção de dados, que tem uma lei que é para entrar em vigor agora em agosto desse ano, em meados de agosto, não lembro, 15, 16, vai falhar aqui, vou falhar a data com vocês, mas em tese era para as empresas estarem todas muito preparadas para fazer esse tratamento correto de dados, né, da maneira com que prevê a lei geral. Eu, sinceramente, mesmo advogando para várias empresas de tecnologia, tenho apenas 3 clientes que já estão perfeitamente adequados à LGPD. É muito pouco, porque tem previsão de multas, pode chegar a 2% do faturamento da empresa, ou até 50 milhões de reais, né? Essa lei é de 2018, mas vai entrar em vigor agora. Foi basicamente um recortar e colar da legislação europeia, que eles tinham, aquele caso do Face, vazamento de informações que teve, né? Então, o Brasil fez bem, né, querer proteger os dados móveis, os dados pessoais, mas a aplicabilidade ainda não está plenamente desenvolvida e resolvida aqui. Então, é importante que, até que se revogue ou que se aumente o prazo para adequação, vocês se preparem para proteger os dados sensíveis dos clientes, né, e parceiros de vocês. Toda empresa que faz o tratamento de dados, ela precisa garantir, né, toda essa segurança. Então, eu não sei se eu me fiz claro o suficiente, se esse tempo, né, estou falando aqui há 30 minutos, falando de vários temas, nenhum com tanta profundidade, mas eu quero aproveitar, tem bastante gente aí, muitos rostos conhecidos aí, pessoal. Eu quero aproveitar esse tempo aqui e aproveitar que tem pouca gente, né? Então, o que eu estou vendo aqui são 24 pessoas, e queria expandir a discussão. Tem colegas, tem advogados, tá todo mundo aqui no mesmo barco, é uma situação completamente diferente, nova. Então, isso aqui é mais uma discussão do que qualquer outra coisa. Viu? Eu não sei se vocês viram agora,
hoje pela manhã, perto do almoço, foi também editada aí mais uma norma do nosso ilustre presidente da República, em que ele demorou um pouco, na minha modesta visão, mas que ele vai garantir o pagamento de 2 meses de salário para os funcionários, para os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, né? As empresas precisam preencher alguns pré-requisitos, né? Isso tem que ser um dinheiro que vai só para a folha de pagamento, não é para toda empresa também. Como eu disse no começo, as empresas grandes, elas têm uma musculatura financeira que elas conseguem aguentar mais de um mês, né, no fluxo de caixa, no giro delas. Essa benéfice que se tem agora é principalmente para as empresas pequenas e médias. Salvo engano, essa garantia que o governo vai dar no pagamento dos salários vão ser para empresas que faturam deixa eu dar uma colada aqui, gente, de 360 mil a 10 milhões por ano, tá? E aí as condições, né, isso não vai ser dado, claro, nós estamos no Brasil, nada aqui é dado, nem acho que seria correto fazer isso, mas vai ser um financiamento em que os juros cobrados, quando o empresário tiver que ressarcir isso ao governo, os juros serão de 3 e alguma coisa por ano. Então, é mais uma tentativa aí de dar uma sobrevida, mais uma possibilidade para os empresários. Vai ter também o nosso tão falado Corona Voucher, né? Estava na discussão, 200, 300, depois falaram em 500 e agora é 600. Então, tudo isso está muito recente, em que pese ter se editado as medidas provisórias e se publicado, será preciso fazer a modulação disso. Tá? Então, vamos aguardar. Muito do que eu disse aqui para vocês, hoje, agora, é possível que daqui 20 ou 30 minutos, ou que na semana que vem, mude, né? Não duvido nada, mas é muito interessante essa iniciativa aí, viu, Pedro? O pessoal do membership aí do Supera, da gente estar podendo trocar figurinha, trocar informações, né? Como eu já disse, eu não estou aqui para ensinar ninguém, com certeza vocês sabem muito mais do que eu. Nós estamos aqui para dividir conhecimento sobre a instabilidade e o que tem acontecido no país. Tá? Então, vou abrir aí para vocês, vou dar uma olhada se tem alguma pergunta, se não tem, se eu posso ajudar de alguma maneira, e fiquem à vontade. Ô, Júlio, muito obrigado pelo conteúdo trazido. A todo mundo que está assistindo, eu coloquei agora, mais uma vez, o formulário para perguntas, tá? E nesse formulário, se você preferir, pode ser ocultado o nome, tá? Pode ser feito perguntas anônimas. Se tiver vontade, também pode usar o chat para fazer essas perguntas ou tirar o microfone do mudo e fazer a pergunta pessoalmente. Mas eu queria começar, o Júlio, nesse momento que está tendo muita alteração, coisa de noite para o dia, tem atualizações, tem revogações, como que eu posso me informar de tudo que está acontecendo da maneira mais fácil, assim, digamos assim? Tá, eu vou dizer a maneira mais segura, né? Depois a gente vê qual seria mais fácil. A mais segura é se informar através do site do Planalto, tá? Porque a gente está tendo uma série de medidas provisórias e decretos do Executivo, né? Então, o site do Planalto tem sido por onde eu tenho me permeado para ver essas alterações. A nível estadual e a nível municipal, a gente tem visto poucos benefícios, né, e poucas coisas relevantes, a não ser o toque de recolher, né, decretação de estado de calamidade, o pessoal não sai de casa, serviços essenciais, enfim. Agora, se eu te falar que eu só vejo através do site do Planalto, é mentira, né? Claro que a gente acompanha uma série de sites, leio bastante migalhas, Jus Brasil, tem grupos, né? Grupos de advogados que discutem isso. Então, eu acho que todo tipo de informação é importante, mas é preciso verificar, né, a origem e a veracidade disso. Então, se virem algo que soa um pouco suspeito,
não ousem ou perguntar para o seu advogado ou pesquisar, né, no próprio site do Planalto, fazer uma busca, que seja no Google, mas que seja em sites sérios, né, não naquele primeiro que aparece. Essa é a minha sugestão. Obrigado, viu, Júlio? Alguém tem alguma pergunta aqui para ser feita agora? Eu vou dar uma checada no nosso formulário. Tá. Aqui deu uma enchida na sala aqui, ó. Começamos em 12. No formulário ainda estamos sem perguntas, então caso alguém queira usar o próprio microfone, fica à vontade. Eu tenho certeza que a falta de perguntas não é porque eu fui didático o suficiente, não. Tenho certeza que é porque está todo mundo desconfiando da mudança, né, que de minuto em minuto está acontecendo. Mas, gente, vocês sabem, eu sou advogado, tem outros advogados aqui. O que eu souber eu respondo, e o que eu não souber eu também respondo, tá certo? Se tá certo ou não, aí vocês, por favor, verifiquem. Brincadeira, tá? Ô Pedro, deixa eu só também deixar aqui, eu não sei se no chat eu consigo, acho que sim, deixar o meu e-mail, tá? Meu e-mail profissional, se de repente, pessoal, agora eu não tive nenhuma dúvida, mas daqui a pouco pintou uma dúvida, ou algum questionamento, ou até alguma coisa que saiu, talvez eu não tenha visto, fiquem à vontade de mandar um e-mail, enfim, a gente começar a trocar figurinha. Nesse momento é importante, tá? Várias pessoas pensando ao mesmo tempo, né? Não existe nesse momento uma verdade absoluta sobre nada, né? Nós tratamos aqui de direito tributário, direito trabalhista, direito empresarial, de contratos, lei geral de proteção de dados, então a incerteza está em cima de todos esses âmbitos, todos esses aspectos. Tudo é bem-vindo. Eu vou colocar aqui. Temos perguntas já. Vamos lá. A pergunta é do Ronaldo Jimenez. São duas perguntas. A primeira, assinatura de contrato em tempo de coronavírus, a famosa assinatura digital, pode ser feita? Como fica as duas testemunhas? Sim, podem ser feitas sim. Claro que precisa ser uma assinatura digital válida juridicamente, tá? Existem vários sites aí, ferramentas, que eu me lembro de cabeça, a D4Sign, que a D4 Sign tem. Bem, tem uma série de outras assinaturas digitais que são válidas. Claro que as pessoas todas precisam ter essa assinatura válida, né? Mas nesse momento isso é importante. Inclusive isso é um filo de mercado, uma oportunidade muito, muito boa, né, para quem está nesse ramo. E assim como eu mencionei a questão da teleconsulta, o teleatendimento, que o Conselho Federal de Medicina permitiu, essa também da assinatura digital é uma coisa que veio para ficar. Ou vocês têm dúvida de que a partir de agora isso vai se tornar a forma mais comum de se assinar contratos? Eu não tenho dúvida nenhuma. A outra pergunta, Júlio. O Ronaldo agradeceu os esclarecimentos e a pergunta é a seguinte: tenho uma microempresa, é uma limitada, enquadrada no super simples, sem funcionários, meu faturamento é muito baixo e, consequentemente, o resultado também é. Por isso, não tenho reservas financeiras e agora o faturamento zerou de vez. O governo pensou em alguma ajuda para pessoas nessa situação? Pensou sim. Para quem fez a pergunta, no começo da nossa explanação aqui, a gente falou da prorrogação de uma medida provisória que o governo federal editou, em que ele possibilitou, ele flexibilizou, né, a postergação do pagamento da guia DAS que você tem do Simples, né? De que maneira? A sua guia DAS referente ao mês de março, que venceria agora em 20 de abril, o governo possibilitou, né, que você faça o pagamento lá em 20 de outubro. A sua guia de abril, que vencerá em 20 de maio,
você poderá pagar lá em 20 de novembro. A sua guia referente ao mês de maio, que vencerá ou venceria em 20 de junho, você vai poder pagar lá em 20 de dezembro. Tá? É uma possibilidade, isso não é obrigatório, né? É uma faculdade, você decide, você pode optar por isso ou não. Tá? Como você já bem fez a pergunta vinculada, eu imagino que você seja uma das pessoas que opte, eu acho muito válido isso, é muito saudável. Tá? Se tem essa possibilidade, por que não aproveitar? Só precisa lembrar que lá em outubro, novembro e dezembro, você vai ter 2 guias DAS para pagar, né? Você vai ter a de março e a de outubro, você vai ter a de abril e novembro, e você vai ter a de maio e dezembro. Tá bom? É isso. Beleza. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ó, o Fernando Saito usou o chat. Júlio, você acha que a LGPD será adiada, tendo em vista a atual situação do país? Mas mesmo que seja adiada, qual é a importância de já se adequar? Legal. Grande doutor Fernando Henrique Saito, honra tê-lo aí, meu caro. Eu acho, sinceramente, e já pensava antes, que essa lei ela não vai ser adiada, não, de entrada em vigor. O que eu acho é que as sanções que ela traz consigo, né, que ela implica, pagamento de multa em caso de descumprimento, que pode chegar de 2% do faturamento a 50 milhões, eu acho que isso vai ser postergado sim, né, vai ter um caráter mais propedêutico essa entrada em vigor da lei. Então isso é o que eu penso, claro que está tudo muito incerto agora, as coisas estão sendo suspensas, e não duvido de que se prorrogue a entrada em vigor dessa lei, tá? Mas eu particularmente penso e torço até para que ela entre em vigor logo, mas que seus efeitos punitivos e suas sanções entrem em vigor só no ano que vem, até porque ela precisa ser mais bem modelada, né? A gente teve a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, mas não se sabe ao certo como funciona, como vai funcionar. Está muito fria a letra da lei ainda. Então, aí quanto à parte final da pergunta, o que precisa ser feito? Poxa, as empresas precisam se adequar. Todo tipo de empresa hoje em dia, ela está vinculada e ela tem acesso a dados sensíveis dos seus clientes ou parceiros. Então, ela precisa se adequar. A lei não é um bicho de 7 cabeças, né? Nós não temos ainda um ISO específico, certificações, mas está se desenvolvendo bastante empresas e profissionais que atuam nessa área. Inclusive, o Dr. Fernando atua nessa área, eu também atuo, a gente acaba discutindo sempre sobre isso, porque é o futuro chegando no presente, gente, independente de entrar em vigor ou de se ter as sanções, agora vocês precisam se adequar, as empresas precisam se adequar. E, obviamente, empresas mais embrionárias, principalmente de tecnologia, elas vão ter mais facilidade do que as grandes e gigantes empresas, né? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, viu, Fernando, mas eu imagino, e até se você quiser falar um pouco também sobre a sua opinião sobre esse assunto, eu acho que é bem válido, tá? Eu estou falando do Fernando, mas eu quero me estender a todos também, se tiverem alguma opinião boa sobre esse assunto ou qualquer outro, eu acho muito válido a gente debater e discutir aqui. Júlio, vou para a próxima pergunta aqui do Ronaldo, o mesmo das duas primeiras. Ele agradeceu a resposta e continuou. No caso, se eu tiver o DAS em atraso parcelado, as parcelas também serão prorrogadas? Tá, vamos lá. Não tem ainda, né, modelado se poderão ser prorrogados, se você porventura vai ser desenquadrado do Simples Nacional. Eu vou te falar na prática o que a gente vê no dia a dia, o que viu até hoje. Você que tem um parcelamento do ano passado, enfim, de outros anos, que está em vigência e vem pagando, normalmente a Secretaria da Fazenda Nacional, ela vem te cobrar
ou vem te notificar, né, com 3 a 4 meses de inadimplência. Viu? Com essa suspensão que eu mencionei, que a PGFN e a Receita Federal fizeram uma portaria conjunta, que é a 555, suspendendo, né, todos os processos administrativos, as dívidas inscritas, né, eu imagino que vai ser adotada uma postura mais permissiva, né, por parte do governo federal. Não estou te garantindo, né, não quero ser leviano a esse ponto, até porque a gente não sabe, mas eu acredito sim que vai ser flexibilizado. Quem tem o DAS, quem tem algum parcelamento aí e ficar em atraso, eu tenho a ideia de que no futuro muito próximo vai ser ofertado também uma possibilidade para esse pessoal. Ainda não temos, tá? O que nós temos é simplesmente aquilo que eu disse, é a prorrogação do pagamento do Simples dos meses março, abril e maio para outubro, novembro e dezembro. Eu não sei, Ronaldo, se eu fui esclarecedor, se eu satisfiz sua dúvida, tá? Mas fique à vontade para perguntar. Eu não sei vocês, mas eu não vou sair para lugar nenhum agora. Júlio, o Alexandre perguntou: qual sua opinião sobre o dispositivo da CLT que atribuiria responsabilidade ao poder público de indenizar as empresas devido ao lockdown? O que eu acho? Eu vou dar a minha opinião, né? Vou dar a minha opinião. Eu acho que como o governo tem se comportado, né, antes da pandemia, é completamente diferente do que ele tem se comportado ontem e hoje, ao editar essa possibilidade de o governo fazer um pagamento ou financiar o pagamento do salário dos funcionários. Então, o que eu acho? Eu acho que isso vai ser discutido na justiça num futuro muito próximo, né? Porque nós temos um limbo jurídico aí. A CLT fala uma coisa, o governo tenta fazer uma coisa, nós temos convenções coletivas que estão publicando aditamentos, que eu já falei aqui, pessoal da hotelaria, bares e restaurantes. Então, tem coisas confrontantes, né? Via de regra, a gente precisa seguir a CLT e a Constituição Federal, né? Com a reforma trabalhista, deu-se muito poder também para as convenções coletivas. Então, sinceramente, eu acho que essa discussão, isso só vai ser decidido a nível de TST e daqui uns 2 anos, eu diria, tá? Minha opinião. Mas, nós temos vários advogados trabalhistas aqui, né? Eu acho que seria interessante se eles pudessem dar a opinião deles também nesse momento. Pode ligar o microfone, caso queiram comentar, fique à vontade. Gente, a vergonha pode deixar que eu já estou passando aqui, viu? O Júlio, a Thaís mandou no chat: olá, Júlio, obrigado pela explanação. Minha dúvida é sobre a rescisão contratual. Ela está terminando de escrever, só um momento. Tá. O pessoal está com dúvida trabalhista aí. Thaís, eu acho que é mais fácil você vir falar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Thaís, se você tiver no computador, tem uma barra embaixo que vai ter um ícone de microfone, é só clicar. Se você tiver pelo celular, vai nos processos abertos, né, e seleciona o bit. Não está indo? Não é. Aqui eu não consigo habilitar seu microfone. Pode ir digitando.
Bom, o Jonatas já mandou uma dúvida. Doutor, o que seria mais adequado na demissão de funcionários a meio essa pandemia? Utilizar o argumento de força maior ou o fato do príncipe? Olha, sinceramente, eu acho que esse argumento de força maior, o fato do príncipe, isso era uma previsão, né, que a gente nunca tinha tido na prática, né? Então tá tudo muito aleatório, tá tudo muito nebuloso, mas eu sinceramente eu utilizaria a força maior, tá? Não é meu âmbito, o trabalhista, mas considerando a previsão expressa lá do 393 do Código Civil e se levando também para a CLT e todas as peculiaridades, eu utilizaria isso. Mas é complicado, né? Porque a gente viu aí a medida provisória 927 outro dia, aí hoje já tem essa possibilidade de fazer o pagamento desses até 2 salários mínimos, né, para garantir o pagamento, mas aí está condicionado ao empregador não rescindir o contrato de trabalho também pelo prazo de 2 meses. Eu vou sinceramente falar o que eu recomendei para um cliente meu recentemente, sem citar nomes. Eu disse: veja bem, aqueles funcionários que não são bons e que você já queria de alguma maneira demitir ou você não fazia questão, você rescinde o contrato de trabalho dele e aí você utiliza todas as benefícios que tem nesse tempo, prorrogar o pagamento, tem indenização, alegando força maior, o fato do príncipe, enfim, faz a rescisão, até porque os prazos estão suspensos, então se vier a ter uma ação trabalhista vai demorar um pouquinho mais, né? Ao passo que aqueles funcionários médios, você pode, né, fazer o aproveitamento dos feriados, né, fazer a compensação dos feriados, ou então suspender, e aqueles bons funcionários, como a medida provisória prevê, você diminui, né, a jornada de trabalho e diminui o salário da maneira proporcional. Então, mas vamos ver, viu, doutor Jonatas, grande amigo também, obrigado aí por prestigiar, e fique à vontade também para dizer qual é a sua ideia. Você, inclusive, que está muito mais aí na esfera trabalhista do que eu acho que, se você quiser, né, tiver interesse e disponibilidade, também comentar o que você acha, se você viu alguma coisa nesse sentido essa semana, que você pensa aí para o futuro também. Eu disse o Dr. Jonatas, mas tem muita gente aqui, muitos advogados trabalhistas, e é bom, é saudável, e só acrescenta a discussão que vocês falem também, inclusive para mim, né, para eu tomar por base a recomendação de vocês. Alguém? A Bruna se manifestou pelo chat, o Júlio. Vou ler aqui a resposta dela. O Jonathan, na minha opinião, seria força maior. A CLT é clara quando diz que o fato do príncipe seria mais quando, por culpa do Estado, a empresa tem que fechar. Por exemplo, em São Paulo, quando foi proibido pelas prefeituras os outdoors, aí seria fato do príncipe. Assim como o Júlio, eu convido aí advogados presentes a expressar a sua opinião também. Bom, eu faço um merchan também do Supera, né, Pedro? Fiz para vocês aí, não deixar assim, fazer propaganda. Boa. Quem ainda não conhece o membership também, acessar o site ali, conhecer mais. Então, Pedrão, acho que você poderia fazer, né, um merchan aí, enquanto o pessoal pensa, manda as perguntas. É uma coisa legal, né? Enquanto a Thaís escreve aí a dúvida dela, já vou conversando para quem não é do membership. É o programa de associados do Supera,
para poder fortalecer e unir a comunidade empreendedora aqui de Ribeirão. Então, fazendo parte do membership, vai ter acessos a webinars como esse, a mentorias com nossa rede de mais de 50 mentores, capacitações, assim que toda essa crise passar, uso do espaço físico do Supera Park, né, caso queiram ter reunião ou encontro com investidores, além de auxílio aí em registro de marca, inovação tecnológica, para o centro de tecnologia do Supera, orientação de patente, enfim, outra infinidade aí de benefícios que o Supera pode auxiliar o pequeno empreendedor, o empreendedor, quem está pensando numa startup, tá bom? Fico à disposição aí também para conversar depois, ou é só acessar o site que a gente vai te acionar. O Pedro, eu não sei também se poderia deixar, de repente, esse webinar aqui à disposição para o pessoal mandar pergunta depois, ou se fica melhor mandar pelo e-mail, né? Não sei. Pode ser. A gente está dando um prazo, assim que acaba cada webinar, um prazo para o pessoal assistir de casa, às vezes quem não pôde estar aqui, e enviar as perguntas e depois eu entro em contato com você, pode ser? Pode, claro. Fico à disposição. Perfeito. Thaís, você vai mandar a sua dúvida? Aqui. A dúvida é a seguinte, Júlio. Como proceder no caso da empresa contratada de realização de festas, não facilitar o diálogo para evitar a rescisão e impor diversas dificuldades, até dando a impressão de estar forçando a rescisão contratual para que haja o pagamento de multas? Legal, boa pergunta, Thaís. Eu acho que tem um detalhe que tem que ser observado. Aliás, 2 detalhes. O primeiro se no contrato, né, aí de prestação de serviço, no caso da realização de festas, tem essa previsão do caso fortuito ou de força maior. Explico. Se lá está previsto que o evento será realizado de qualquer maneira, independente de caso fortuito ou força maior, ou se não tem previsão, né? E outro aspecto que deve ser observado é quando que foi celebrado esse contrato. Por quê? Porque se esse contrato foi celebrado antes da pandemia mundial, antes de ser decretado o estado de calamidade, então, caso claro de caso fortuito ou força maior, e aí, sinceramente, pela letra fria da lei, eu digo que sim, pode ser rescindido, isso sem pagamento de multa, tá? Não tem previsão de cláusula. Eu vi aqui. Foi celebrado há um ano. Então, acho que é esse caso específico, viu? Não tem que ser feito o pagamento da multa, na minha modestíssima opinião. Por quê? Porque nesses anos de advocacia, não sou tão velho assim, mas são 12 anos, eu nunca vi um caso tão claro e evidente de caso fortuito ou força maior, né? Ainda mais se existe essa suspeita e essa evidência de que estão agindo justamente para forçar uma rescisão e pagamento de multas. Então, eu reforço, eu acho que nesse caso, ainda mais porque o contrato foi celebrado há um ano, ou seja, antes dessa pandemia, então eles não podem fazer isso não, que não seja paga a multa, tá? Eu sugiro que seja notificada a empresa, justificando pelo caso fortuito ou força maior e pedindo a isenção, por óbvio, do pagamento dessa multa. Só aproveitando aqui essa resposta, a deixa que se esse contrato tivesse sido celebrado agora, de 2 semanas para cá, em que já se sabia da pandemia e que já se sabia da decretação do estado de calamidade, aí seria completamente diferente. Não poderia alegar, né, força maior nem caso fortuito, porque já seria uma coisa evidente que estaria para todos, né? Então, acho que é isso. Não é para voltar, ué.
Ó, a Thaís continua. Você acha melhor, então, notificar a empresa antes de entrar com a ação judicial, certo? Sem dúvida, Thaís, eu acho melhor notificar sim, né? Independente da situação, do mundo que nós estamos. Eu sempre acho melhor, pelo menos, esgotarem-se as vias antes de se ingressar em juízo. Isso demonstra até uma boa-fé perante o juiz, né? O juízo. Então, nesse caso, ainda mais no momento que a gente está vivendo, eu acho que é de bom grado que seja notificado antes de entrar qualquer que seja a demanda judicial. A não ser, né, desculpa, só fazer um complemento, a não ser que seja uma medida de extrema urgência e aí seja preciso, né, entrar com um mandato de segurança, enfim, nesses casos excepcionais. Júlio, queria te agradecer imensamente em nome do Supera Parque, em nome de todos os associados, incubados que estiveram presentes aqui hoje. Muito obrigado por ter cedido um pouco do seu tempo, ter aberto essa discussão, informado a todos. E eu entro em contato com você se surgirem mais dúvidas, tá bom? Legal, Pedro. Eu que agradeço e, como eu já disse, está tudo muito dinâmico e está tudo mudando numa velocidade nunca vista. Então, eu quero me colocar à disposição também para, de repente, comentar em outros temas. E mesmo que não seja para comentar, eu vou participar de todas as discussões, né? Vou acompanhar todas, porque isso eu acho que só enriquece e só fortalece subsídios para a gente poder tomar a decisão mais acertada, né? E força e fé para todo mundo, e muito obrigado pela oportunidade. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu que agradeço, Júlio. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui presente. E caso se interessem por saber mais sobre o membership, acessem o site do Supera. Bom, tchau, pessoal. Valeu, um abraço.